Vamos lá, mais um bloco aí buscando a nossa aprovação no exame de ordem. Você vai ser aprovado nessa primeira fase, vai gabaritar direito do trabalho. Nós estamos então agora em mais um bloco, e esse bloco nós vamos falar de algo que é extremamente importante para a sua prova. E não tem prova da Ordem dos Advogados, não tem prova da OAB sem esse tema. E esse tema nós vamos agora nos debruçarmos sobre ele e vamos tirar o máximo possível da CLT, das súmulas e das OJs, que é o nosso material de estudo, a nossa fonte. Bacana? Então nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre salário e vamos ver qual é a relação de salário e remuneração. Então vamos entender o que é salário e vamos entender o que é remuneração. Cuidado que são coisas distintas, são coisas diferentes, tá bom? Para a doutrina, salário e remuneração não são sinônimos. E nós vamos ver o porquê. E é o meu entendimento também. Bacana? Então vamos lá. Salário e remuneração. Vamos começar falando sobre a remuneração. Ora, para que possamos melhor entender o que é salário, como nós fizemos na relação de trabalho, que relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é espécie, vamos trabalhar nessa linha também, falando sobre a remuneração. Ora, remuneração é gênero, tá? E integra não só o salário, mas também outros benefícios recebidos pelo empregado, como a gorjeta e a participação dos lucros e etc. Então, o que é a remuneração? A remuneração é toda contraprestação paga para o empregado, ou seja, todo valor que é pago para o empregado, não somente o salário, mas qualquer outro benefício que esse empregado venha a receber, como as gorjetas, participação nos lucros e outros benefícios que este empregado venha a receber do seu empregador pelo serviço que ele está prestando, tá? Para esse empregador. Então, eu entendo o seguinte: remuneração, gênero. Dentro desse gênero, eu tenho a espécie que é salário, tá? Então, a remuneração engloba todo o benefício que esse funcionário recebe, toda a contraprestação que esse funcionário recebe, seja salário, seja gorjeta, seja participação dos lucros ou qualquer outro benefício que esse empregado venha receber do seu empregador pelo serviço que ele tem prestado para esse empregador. Então, remuneração, gênero, tá? E salário é uma das espécies, tá? Do gênero remuneração. Bacana? E a própria lei vai deixar isso claro para a gente. Vamos avançar. Esse é o conceito de remuneração que nós vimos. E agora? E o conceito de salário? Ora, salário é todo o pagamento feito pelo empregador ao seu empregado como forma de prestação dos serviços. Tá? Em suma, salário é o pagamento obtido pelo empregado pelos seus serviços prestados. Ora, ninguém trabalha de graça. Se ele trabalhar sem receber salário, ele não é empregado. É um tipo de trabalhador voluntário, que nós vimos lá no nosso primeiro módulo. Então, se ele recebe salário em função de um serviço que ele está prestando para o seu empregador. Salário. Ora, mas ele recebe salário e ele também recebe gorjeta, e ele também recebe participação dos lucros. Ele tem outros benefícios. Somando o salário e mais os outros benefícios, eu tenho, portanto, a remuneração. Bacana? Então, salário, todo pagamento feito pelo empregador ao seu empregado, pelo serviço que ele desenvolveu para este. Então, conceituamos aí remuneração e salário. Talvez você tenha falado, mas não foi dessa maneira que me explicaram. Eu vou mostrar para você na lei. Vamos avançar? Ora, veja bem, o artigo 457 e o parágrafo 1º é o divisor de águas disso. É o que vai mostrar para nós que a remuneração e salário não são sinônimos. Olha o que diz o 457 da CLT. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do quê? Além do salário. Então, eu tenho salário como uma espécie da remuneração.
devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, o legislador diz o seguinte: gorjeta e salário são remuneração. Gorjeta e salário, gorjeta espécie, salário espécie, do gênero remuneração. E aí vem o parágrafo 1º, vamos avançar, o parágrafo 1º, dizendo isso pra gente também, ó. Integram o salário, não só a importância fixada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O que acontece? Percebe que o legislador tentou nos confundir aqui. Quando ele disse integram o salário, ele queria dizer aqui, ó, integram a remuneração, tá? Então, eu tenho plena convicção e eu acompanho vários doutrinadores que entendem o seguinte: integram o salário. Quando ele disse salário aqui, na verdade ele estava querendo dizer remuneração, tá? Então, integra a remuneração, não só a importância fixa, estipulada, como também as comissões, percentagem, gratificação ajustada, diárias para viagens, abonos pagos pelo empregador. Então, para nós, remuneração, gênero, salário, espécie, gratificação, espécie, comissão, espécies, diárias para viagens, espécies, abonos pagos pelo empregador, espécies de quê? Da remuneração. Remuneração, gênero, salário, espécie, comissão, espécie, porcentagem, espécie, diária para viagens, espécie. Tudo isso forma a remuneração. Bacana? Vamos continuar então? Olha lá, bem claro a distinção. Então, salário versus remuneração. Algumas remunerações integram o salário. Dessa forma, é como se salário fosse. Portanto, irão incidir imposto de renda e INSS para parte da base de cálculo do FGTS e para fins de aposentadoria. O que é isso aqui? Quando ele disse que integra ao salário também a comissão, integra também a percentagem, as despesas de viagem, a diária de viagem, o que acontece? O que ele está querendo dizer é o seguinte: algumas espécies de remuneração, a comissão, a percentagem, tá? Algumas espécies de remuneração serão tidas como salário, como se salário fosse. Por quê? Algumas dessas remunerações terão características de salário para todos os efeitos de cálculo do INSS, cálculo do Fundo de Garantia e para fins de aposentadoria. Então, o que acontece? A comissão, nós vamos ver que a despesa, a diária para a viagem, que ultrapassar 50% do salário do camarada, tá? Essas remunerações, elas terão a característica de salário, como que se salário fosse. Por quê? Para incidir no imposto de renda, no INSS, para o cálculo do fundo de garantia e para a aposentadoria. Tanto é que o vendedor, por exemplo, ele tem o salário fixo dele, tá? Que é uma espécie da remuneração, e ele tem a comissão, que é uma espécie de remuneração. Ora, essa comissão terá a característica de salário, é como se salário fosse, para que possa ter incidência no imposto de renda, no INSS e para fins de aposentadoria. Como se salário fosse. Então, o cálculo, ele ganha R$1.000 de salário e ganha mais 1.000 de comissão. O INSS dele vai ser calculado, o fundo de garantia, o imposto de renda, para fins de aposentadoria, para benefício de aposentadoria, R$1.000 de salário, mais R$1.000 vai integrar essa remuneração, comissão vai integrar o salário, como se salário fosse, para que venha fundo de garantia, INSS e para fins de aposentadoria. Então, é isso que nós vamos estudar. Quais são as espécies de remuneração, e se essas espécies de remuneração,
é como se salário fosse, se tem característica, natureza salarial ou não. Essa comissão tem natureza salarial? DSR tem natureza salarial? A hora extra tem natureza salarial? A diária de viagem tem natureza salarial? A participação nos lucros tem natureza salarial? O que tem natureza salarial? O que é como se fosse salário? Para que possa incidir o INSS, o Fundo de Garantia, o Imposto de Renda e a aposentadoria. Bacana? Então, é isso que nós vamos mergulhar no nosso estudo nesse bloco, e vamos verificar, né? Falar sobre, então, salário e remuneração. Vamos lá, vamos iniciar, então. Ora, tipos de ajuste para pagamento do salário. Esse salário, ele poderá ser pago de 3 formas. Esse salário poderá ser pago por tarefa, esse salário poderá ser pago por tempo, e esse salário poderá ser pago por produção. Poxa, professor, vamos exemplificar isso aí, trazendo um exemplo à tona, fica mais fácil. Ora, o Matheus veio trabalhar aqui, sempre o Matheus, né? Matheus veio trabalhar conosco e eu acerto com ele por tarefa. O que seria isso? Matheus, você vai fazer uma edição de um vídeo, tá? Então eu te dei uma tarefa, é conhecido como um tipo de pagamento misto. Te dei uma tarefa e te dei um prazo. Você tem 10 dias para fazer essas edições, tá? 10 dias. Então te dei a tarefa, edição, e te dei o prazo, 10 dias. Ora, eu vou receber por tarefa. Terminei a tarefa antes do prazo, estou liberado. Não preciso ficar os 10 dias. Estou recebendo por tarefa, ele me deu a tarefa e me deu um prazo. Terminei em 5 dias, vou embora, tá? Um outro exemplo, de repente, uma pessoa vai ser contratada para consertar uma máquina, tá? Você tem 10 dias para consertar essa máquina, pintar, deixar ela bonitinha, tirar os vazamentos, 10 dias, ou 15 dias que seja, 15 dias. Olha, terminei em 5, terminei em 10 dias, ele me deu o prazo de 15, me deu a tarefa e me deu o prazo. Terminei em 10 dias, estou liberado. Bacana? Essa é o ajuste para receber o salário por tarefa. E eu posso receber o salário também por tempo. Como que é esse salário por tempo? É o mais usual. Eu vou utilizar o seu tempo. Não importa quantas tarefas, não importa quantas peças você vai executar. É por tempo. Você vai trabalhar para mim 220 horas por mês, tá? Ou 44 horas semanais e vou te pagar X. Pelo tempo que você está à disposição da empresa. Pelo tempo que você está à disposição do seu empregador. E por produção? Por produção, tranquilo também. É aquela situação que eu recebo por peça. Pela minha produção. Fui contratado para elaborar peças. Um tipo de peça. Tá? Produção de uma peça. Terminei a peça, recebo. Terminei outra, recebo, outra recebo. Então você vai somando quantas peças você fez e você vai receber pela quantidade de peças que você fez. No final do mês você fez 100 peças, vai receber por aquelas 100 peças. Fez 50 peças, vai receber por aquelas 50 peças. Bacana? Vamos lá, vamos continuar aí o nosso estudo. Vamos falar então, ainda falando de salário, vamos falar de salário mínimo. Nosso foco agora, salário. Salário, uma espécie da remuneração. Vamos falar de salário. Salário mínimo, eu tenho 2 artigos, o artigo 76 da CLT e o artigo 7º no inciso 4º da Constituição Federal. Lembrando que a nossa CLT é de 1943 e a nossa Constituição Federal é de 88. Então, o conceito de salário, o que o legislador trouxe como salário em 43, quando o Poder Constituinte, em 88, falou sobre salário, ele falou de forma diferente. Ele acrescentou mais direitos, acrescentou direitos sociais, extremamente fundamentais para esse trabalhador, alguns direitos a mais que o legislador de 43 não trouxe. E vamos ver então, salário mínimo. Vamos fazer uma leitura? Diz para vocês que nós iríamos ler bastante. Por quê? Porque a prova vai te cobrar texto de lei. Então o Matheus vai subir para a gente aí o artigo 76 da CLT. Ora, olha o que diz o artigo 76 da CLT. Salário mínimo é a
prestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador. Inclusive, olha aí, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, tá? Por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. É o que diz o artigo 76 da CLT, tá? Agora, vamos ver o que diz o artigo 7º da Constituição Federal, tá? O artigo 7º da Constituição Federal, e vamos ver as diferenças. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, no inciso 4º, diz o seguinte: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para todos os fins. Agora, se o Matheus puder fazer um favor para mim, colocar os dois artigos, coloca os dois artigos, primeiro o artigo 76 e depois o artigo da CLT e depois o artigo 7º da Constituição Federal e o inciso 4º. Ele colocou aí. Bacana, tá aí, né, Matheus? Legal. Vamos ver, olha, observa que no artigo 7º da CLT, não, desculpa, no artigo 7º da Constituição Federal, ele acrescentou, tá? Ele acrescentou algumas situações que no artigo 76 não tinha. Então, vê lá, ó. Ele já começou a tratar, falando de educação, lá na Constituição Federal. Educação. Matheus vai até coloca aí em vermelho, educação, saúde, lazer e ainda previdência social. Observa que agora ele começou a colocar mais direitos para esse trabalhador. E observa também, Matheus vai colocar em outra cor agora para a gente, que no artigo 7º da Constituição Federal, ele colocou nacionalmente unificado. Nacionalmente unificado. Lá no 76, tá? Era por região, tá? Em determinada época e região. Agora a Constituição diz salário mínimo unificado. Bacana? Então, ficou aí essa diferença. Importante você saber. Nossa CLT de 73 tem alguns direitos. Já a Constituição Federal de 88 acrescentou mais direitos, acrescentou mais situações importantes como previdência social, lazer, tá? Visualizando o quê? A vida social desse empregado, tá? E ainda diz o artigo 7º lá, no inciso 4º, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Bacana? E eu ressalto ainda, tá? O dispositivo lá do artigo 7º da Constituição Federal, já o inciso 5, que diz assim, ó, sobe pra gente também, Matheus, ressalvo aqui esse dispositivo, o artigo 7º, o inciso 5º, diz assim, ó, garante também o piso proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, de acordo com a convenção coletiva ou o acordo coletivo ou ainda a sentença normativa. Vem para mim aqui agora. Bacana, acho que ficou claro assim, né? Então, o que acontece? O artigo 7º, lá no inciso 5º, ele diz o seguinte, olha, poderá ainda, garantido ainda, aquele que desenvolve um trabalho técnico, complexo, ter um piso salarial, uma garantia, piso salarial, de acordo com a convenção coletiva e o acordo coletivo ou em sentença normativa. Então, o que acontece? Ora, esse empregado, dependendo da sua atividade, ele não vai receber somente o salário mínimo. Diante da complexidade, ele terá um sindicato, o sindicato dos empregados, que vai negociar com o sindicato dos empregadores, né, o sindicato das empresas, desculpa, o sindicato das empresas, dos empregadores. Eles vão entrar em acordo
Olha, de acordo com a complexidade daquele serviço, vamos entrar num acordo e vamos estipular o quê? Um piso salarial mínimo, que vai ser superior, claro, ao salário mínimo, e isso uma garantia constitucional, que nós vimos agora. Então vimos salário mínimo da Constituição Federal, salário mínimo da CLT e ainda o que trata o artigo 7º, inciso 5º, que fala, muito importante lembrar disso, sobre a questão do trabalho mais complexo, que então é garantido o piso mínimo da categoria, que vai ser discutido entre sindicatos dos empregados e sindicato dos patrão, dos empregadores ou das empresas. Bacana? Falamos de salário mínimo. Vamos avançar. Aí, gente, bacana, né? Vamos falar de gratificação? O artigo 457, parágrafo 1º da CLT. O que é essa gratificação? Ora, esse empregado é bonzinho. Ele está prestando um bom serviço. Eu vou dar para ele uma gratificação, uma bonificação. É um ótimo empregado. Tá? Cuidado, porque se essa gratificação, se essa bonificação, ela for entregue para esse empregado de forma habitual, vamos ver agora o que integra o salário, o que é remuneração que tem natureza jurídica de salário para todos os efeitos legais, ou seja, vai incidir fundo de garantia, vai incidir no INSS, no imposto de renda, vai contar para a aposentadoria, essas remunerações que nós vamos ver agora, essas remunerações que nós vamos estar estudando agora, vai fazer parte. Vamos estudar cada uma delas. Vamos começar pela gratificação. Se essa gratificação ela é habitual, todo mês, porque tem empregador que adora dar um migué. Adora dar um migué. Ele põe como gratificação para que não possa incidir nos encargos. Não vou recolher fundo de garantia sobre essa gratificação. INSS nem pensar. Contar para a aposentadoria? Também não. E ele coloca na folha, mas sem a incidência, ou seja, sem a natureza salarial. Sem aquela situação, como eu disse para vocês. Precisa, em determinado momento, vai ser tratado como se salário fosse. E a gratificação, se for habitual, integra o salário. É como se salário fosse, para todos os efeitos legais. Então não adianta, empregador, você dar uma gratificação esse mês, o outro mês, e achar, não, gratificação é o tipo de remuneração que não tem natureza salarial. Se for habitual, tem. Muito cuidado. 457 da CLT, parágrafo 1º. Vamos dar uma verificada nesse artigo? No 457, olha lá. Parágrafo 1º, vamos lá. 457, parágrafo 1º. Integram o salário, ou seja, como se o salário fosse, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagem e as gratificações. Tá? E as gratificações. Volta para mim? Então, cuidado, hein? Muito cuidado. Bacana? Vamos ver, vamos continuar avançando. Temos tempo ainda? Temos tempo ainda? Então, vamos falar de comissões, mas vamos falar de comissões no próximo bloco. Tá aí os artigos, se você quiser já dar uma visualizada, vamos falar de comissão. Mas aguardo você, não saia daí, vai lá, toma uma água, dá um relax de 2 minutinhos e volta para o nosso próximo bloco falando de comissões.